Hoje temos a praticidade de encontrar uma quantidade enorme de informação disponível na internet. Café filosófico sobre o mundo virtual. Marcelo Taz e seus convidados falam sobre como as ferramentas digitais vêm transformando a educação, o jornalismo, a arte... E discutem se somos senhores ou escravos da tecnologia. Eu vou mostrar para vocês uma sala de aula parecida com a sala de aula que eu fui educado. Que é essa daí, por exemplo. Isso daí, na verdade, não sou tão velhinho assim, gente. Isso daí é o Colégio Caetano de Campos na década de 40. Eu sou uns 20 anos mais novo da década de 60. Mas a minha sala de aula era muito parecida com essa daí. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo um professor que é a fonte, o provedor de informação deste grupo de pessoas, desta rede de pessoas. Ele já encheu 2 quadros negros de conteúdo, tá certo? E o que a garotada na sala de aula está fazendo? Um cut-paste do quadro negro. Assim como na Idade Média. Esse foi o modelo onde eu fui educado. A gente ficava sentado nas nossas carteiras, o professor ficava enchendo os quadros negros e a gente ficava copiando o que o professor escrevia. Eu pergunto o seguinte para você: se eu tinha um provedor de informação quando eu chegava na minha sala de aula, quantos provedores de informação tem um garoto que chega hoje na sala de aula, como esse daqui? Hoje, quando você chega na sala de aula, você já teve acesso a outras fontes de informação, muitos outros provedores de informação. Será que então nós podemos concluir que nós não precisamos mais de professor? Será que é isso? Tem gente que faz esse raciocínio rápido, né? Eu acho justamente o contrário. Nunca foi tão claro que o professor agora tem a chance de ocupar o seu lugar fundamental. Se a gente tem tantos provedores de informação, se a gente tem essa avalanche absurda de estímulos, o professor é fundamental para ser o mediador deste oceano, muitas vezes de informação dispersa. Eu estava dentro de redações de jornais quando os primeiros computadores começaram a invadir as redações. Qual foi a reação de muitos jornalistas? Ai, que saudades da minha máquina de escrever. Que é um outro vício, de outra ferramenta. Ele atribuía a felicidade dele à máquina de escrever, você entendeu? Ou seja, ele não queria substituir uma máquina pela outra. E é uma tremenda de uma confusão, neste caso específico do jornalista, tratar o computador com esse preconceito. Porque o computador não é uma máquina de escrever aperfeiçoada. Aliás, se for olhado assim, é muito pelo contrário. A máquina de escrever é um computador aperfeiçoado, porque enquanto você escreve, ela já imprime em tempo real. Você entendeu? Então, se você for comparar uma máquina com um computador, o computador sai perdendo. Agora, o computador é uma ferramenta de comunicação. É isso que muitos jornalistas, naquele instante inicial, tiveram dificuldade de aceitar ou não quiseram enxergar, que era algo que iria transformar o negócio, a vida profissional dele. E, na minha visão, transformar de uma maneira extremamente saudável. Então, nós vivemos um momento muito paradoxal, onde muitos professores acham que eles não têm mais lugar, e é justamente a hora perfeita para eles, né? Ou onde muitos jornalistas acham que não existe mais a profissão deles, porque tem os blogs, tem os tweets, e nunca foi tão necessário ter jornalistas, editores, pessoas que possam fatiar esse volume gigantesco de notícia que é jogada na nossa cara o dia todo. Com tanta informação sendo publicada na internet o tempo todo, como saber quais fontes são confiáveis? A Wikipédia, por exemplo, é uma enciclopédia aberta que pode ser editada por qualquer usuário. Como confiar na informação que está sendo publicada por pessoas não especializadas? Colocar um erro num artigo na Wikipedia
plantaram esse erro, que só um especialista poderia achar. E ficaram cronometrando quanto tempo ia demorar para acharem. Menos de 2 horas estava corrigido aquele erro. A política da Wikipédia é confiar nos seus próprios usuários para fazer o controle do conteúdo e administrar toda a informação que é acrescentada diariamente. Um estudo da revista americana Nature concluiu que, de maneira geral, os artigos científicos da Wikipédia em inglês se aproximavam do nível de qualidade dos seus equivalentes na tradicional enciclopédia britânica e tinha uma taxa semelhante de erros. A Wikipedia é uma fonte de busca muito legal. Um monte de acadêmico não gosta da Wikipedia porque diz que ele é usado como única fonte. Qualquer artigo da Wikipedia que tenha mais de 2 anos, ele é um mini compêndio, é o melhor mini compêndio que você tem sobre qualquer área. E o que é mais interessante? Aí que vem a parte legal. Mais de 2 anos, ok? O que está lá não está legal, está em vermelho. Você percebe que a coisa está crua. Se você olhar nas referências, esses artigos que têm 2 anos, eles têm um monte de referências e livros. E aqueles livros têm mais referências. Não é assim que a gente fazia antes. Então a gente pode usar o potencial que a gente tem hoje para dar um start. Mas vamos atrás. Isso faz com que a sua pesquisa seja rica e não fique na superficialidade daquilo que está lá. Você acha que os buscadores podem ter deixado a sociedade preguiçosa? Já que antes da internet se lia mais e se tinha mais trabalho para achar determinada informação. Será que a informação e o conhecimento, não estão ficando muito de mão beijada? Eu discordo um pouco do ler mais. Porque a gente acha que lê mais agora do que a gente lia antes. E tem pesquisas que mostram isso. A gente lê diferente. Antes a gente lia com mais profundidade. E hoje a leitura é mais superficial. A vida do professor não é fácil, mas também a vida do jornalista hoje não é fácil. A vida do comunicador de televisão não é fácil. A gente está muito mais exposto. A vida dos políticos não está mais fácil, né? Ele é obrigado a ser transparente. Às vezes o político fala uma coisa e é obrigado a se desmentir no instante seguinte. Antigamente ele não era obrigado a fazer isso. Porque a plataforma dele era o quê? O discurso. Ele estava num palanque, falando alto, com o microfone, o pessoal lá embaixo, ninguém podia falar nada para ele de volta. A vida do político ficou mais difícil. A vida dos pais ficou mais difícil. Os filhos, onde estarão os filhos? Aí os pais querem controlar, eles colocam bip, GPS, telefone celular. Eu dou muita palestra em escolas atualmente, para professores e orientadores e tal. O cara fala, pô, a gente paga você, você vem aqui e você fala pro pessoal liberar tudo na internet. Pô, mas agora, o que eu faço? Eu falo, escuta, os pais, né, os professores. Eu falo, escuta, mas qual o problema? Você quer impedir o seu filho de usar uma ferramenta que ele encontra em qualquer lugar hoje? Não, mas você não pode estimular isso. Eu falo, mas meu querido, aí o cara fala, não, eles ficam agora trancados dentro daquele quarto, isolados, não se comunicam com ninguém. Eu falei, escuta, eles não se comunicam com você. Eles estão se comunicando com milhares de pessoas dentro daquele quarto. Você entendeu? Não adianta a gente demonizar as ferramentas e agirmos como controladores. Não, vou instalar um software que ele não pode navegar no Orkut. Meu querido, o cara é um hacker. O cara tem amigos. O cara tem lan house. Hoje tem mais lan house que botequim no Brasil. Você vai querer bloquear o seu filho? Você tá louco. Faremos desses jornais com telegramas, notícias, anúncios, fotografias, opiniões. Caem as folhas secas sobre os longos relatos de guerra
e o sol empalidece suas letras infinitas. Que faremos desses jornais longe do mundo e dos homens? Este recado de loucura perde o sentido entre a terra e o céu. Aqui, toda a vizinhança proclama convicta: os jornais servem para fazer embrulhos. Eu vejo hoje muito mais gente escrevendo bem do que eu via antes. Do que eu via há 10 anos atrás, ou há 15, 20 anos atrás. A gente escreve mais. Ou seja, tem mais porcaria, mas também tem mais qualidade sendo escrita. Eu sou de uma geração, pessoal, que não escrevia mais. Tem gente que tem vergonha de falar isso, eu não tenho. Eu não escrevia mais. Eu sou de uma geração do telefone. A gente ficava 3 horas pendurado no telefone. Se tiver alguém aqui dessa geração, pode confirmar isso. A gente aproveitava a noite, que só pagava um impulso, você ficava 3 horas. Você não escrevia carta, é mentira, você não escrevia carta nenhuma. A internet, a escrita, o e-mail, até essa escrita, o tal internetês, é uma maneira de você se expressar através dos dedos. Ou seja, vamos parar de demonizar as ferramentas. Senão a gente pode demonizar qualquer ferramenta. Pensa numa ferramenta. A faca de pão. Você acorda de manhã, você pega a faca de pão. Esta ferramenta do capeta. Sua namorada senta a mesa na sua frente. Você pode serrar o pescoço dela com a faca de pão. Ou você pode simplesmente cortar o pão. E ter um belo café da manhã com sua amada. It is the best of times. It is the worst of times. In the year 2015, people have access to a breadth and depth of information unimaginable in an earlier age. Everyone contributes in some way, participating to create a living, breathing mediascape. Esse filminho, gente, é muito interessante, ele foi feito em 2004. É uma elucubração mental de 2 jornalistas. Não é a história da humanidade a partir de 2004, que seria uma previsão, era só uma reflexão. E ele começa falando desde 1989, quando Tim Berners-Lee criou o protocolo que a gente pode acessar a web, e chega contando a história até 2004. De 2004 até 2014, ele vai fazendo uma análise do que seria o Google comprando todo o resto, e se juntando com todo o resto, e o que ia acontecer nesse cenário. Em 2014, ou seja, empacotando a informação para entregar relevante para vocês. Os jornais começam a ter dificuldades, que já estão tendo o jornal impresso, certo? O modelo de negócio do jornal impresso está com algum problema. Mas o jornalismo nunca foi tão necessário. This year, the New York Times switches to a paid subscription model online. However, its content stream remains open to Google's indexing computers. The news wars of 2010 are notable for the fact that no actual news organizations take part. Google's and Microsoft face off, enhancing their services week by week. Mas aí o que a gente começa a ter? Querer escapar disso. Então, nesse filme, ele termina em 2014, com o New York Times com sérios problemas de se manter no ar. Isso aconteceu já ano passado, ok? 2009. O New York Times está tendo mecenas, etc. E uma das coisas que acontecia no final, para a gente sair dessa alienação, eram pessoas que iam para os lugares e começavam a fazer broadcast do que estava acontecendo naqueles lugares, para sair dos canais grandes de controle da informação, não é? Hey, it's me. If you're listening, I think a bunch of us are going to go meet up at Progress Park. O que faz isso hoje? O Twitter. E o Twitter existe desde 2006, não existia Twitter nessa época. O que o filme questiona é que se você começar a receber tudo empacotadinho, só com aquilo que você quer, a gente começa a se sentir o quê? Alienado. Você fica alienado só naquele mundinho. Epic produces a custom content package for each user, using his choices, his consumption habits, his interests, his demographic, his social network to shape the product. Epic is merely a collection of trivia, much of it untrue, all of it narrow, shallow and sensational. Ô Marta, o que você acha das instituições de ensino que restringem o uso de ferramentas de busca e pesquisa, como o Google, e de redes sociais como Twitter, Facebook e Orkut? Você acredita que essa é uma atitude correta e educativa, bloquear sites?
essa mesma resposta acho que vale para as empresas, porque eu ouço as pessoas perguntarem, as empresas não deviam abrir tudo para todo mundo? Então, o que eu acho que, no caso das universidades, das escolas, é mais importante, eu acho que primeiro tem que educar, educação 2.0. Você não pode abrir antes de educar, porque é você tirar o contexto que você está de educação e abrir para o mundo. Então, a liberdade vem baseada em responsabilidade. Então, aliás, eu acho que a educação tem que começar na pré-escola hoje, tem que começar em casa com os pais, a educação digital, e nas escolas ensinar. E aí sim, abre tudo. Se você educa nesse sentido, é que nem você queimar livros sei lá quando, né, na antiguidade. Queimar livro não vai fazer a pessoa deixar de ler aquilo ou de se interessar por aquele assunto. Agora, você educar faz com que as pessoas realmente saibam o que escolher ou o que fazer, né? Então tem que ser cada vez mais aberto, mas antes de abrir, eu acho que tem que educar sim. Se não educar, não tem como. E tem que educar professores também, né? Tem que educar de que jeito? Então, aulas mesmo. Ó, se você tiver laboratórios nas salas de aula, se você trabalhar com os próprios alunos desde pequenininho, o que vocês estão fazendo? Colocar atividades para eles fazerem, mostrar os riscos que a gente tem e as oportunidades enormes que aumentam. Então, se a gente educa as crianças desde pequenininhas, a gente consegue chegar no cenário que a gente está agora com essa, né, validação, as pessoas sabendo como se comportar com letramento digital. O problema para fazer isso é que os professores e os pais ainda não estão letrados também. Então, daí a gente pode tentar fazer um processo ao contrário, partindo de eventos como esse, isso aqui é uma coisa muito legal, até comentei com você, a gente está batendo papo, como é legal falar disso num ambiente mais aberto, mais amplo e não só no acadêmico. E também professores, as universidades têm feito um esforço bastante grande, pelo menos as universidades que eu tenho colaborado, até eu tenho dado várias palestras dentro delas, para os próprios professores se habilitarem, entender o que essas mídias representam, como que elas podem, inclusive, ser usadas como potencialização na sala de aula. Qual a diferença de vocês lerem 3 livros sobre esse assunto, e a gente está aqui hoje discutindo isso? Qual a diferença de você ler 3 livros sobre alguma matéria que eu dou, e ler os 3 livros ou assistir a matéria e fazer a aula com a gente? Gente, é isso que faz a universidade ser uma universidade. Na aula, você vai refletir comigo, você vai refletir com os outros componentes que estão lá. E você vai aprender como escolher o que fazer ou o que não fazer quando não são mais aqueles livros, quando você tiver mais 10, 20, 30 livros. Então, é essa educação que eu acho que a gente tem que prover nas empresas, nas escolas, começar desde lá de trás nas famílias. Não adianta deixar a responsabilidade só para o lado de fora. Aí eu acho que a gente pode abrir tudo. A partir da hora que você tem responsabilidade e educação, você pode abrir o processo como um todo, minha opinião, né? Agora, vamos lá. A tarefa da geração atual é muito grande. Porque se você ficar navegando à deriva nesta avalanche de informação, as possibilidades de você ficar perdendo tempo é muito grande. É muito grande. Porque você fica pulando de uma coisa para outra, e você fica pulando de uma coisa para outra, e no final do dia você está exausto, com o seu braço e ombro direito doendo, e você não ficou nada, não sobrou nada daquilo. Antigamente, nos tempos de colônia, metade dos dias do ano eram feriados. Porque senão, aquela meia dúzia de portugueses não conseguia segurar todos aqueles escravos, todos aqueles índios. Então, um dia sim, um dia não, era a hora da Casa Grande vir assistir o espetáculo da senzala e capoeira para cá. Então, metade dos dias do ano eram os intérpretes com seus batuques, samba indígena, samba africano, zemba, e os oráculos em forma de poesia, de dança, inclusive enganando o português, com a capoeira, o cara xingava ele Inagô, filho da puta, Inagô, o cara não entendia, achava que beleza, que beleza. Não importa, a senzala sabia antes do que ia acontecer na Casa Grande do que a própria Casa Grande. Mas foi mantido, ó, metade dos dias do ano tinham intermediação dos líderes que são os intérpretes da música e dos tambores. E isso é amálgama. E
na internet chegamos ao ápice dessa comunicação. Os pontos de cultura todos são orgulhosos, mas não numa xenofobia egoísta. Eles, como eu disse, eles copiam e são todos interligados pela cibernética. Então, o Brasil parece que nasceu para a cibernética. Todos os nossos míticos, o pensamento simultâneo, a reinterpretação de cada segundo, absorvendo pensamentos contrários, nós já somos antes esse espírito. E a internet também, todo aparelho é muito humano, né? Quanto mais sofistica, mais ele erra, sempre ele é demasiadamente humano. Eu quero começar falando sobre novas economias culturais que estão aparecendo nos lugares mais insuspeitos que a gente puder imaginar. Então, por exemplo, nos últimos 4, 5 anos, eu dediquei, dentre outros projetos, a pesquisar a apropriação da tecnologia pelas periferias. Não só periferias brasileiras, mas periferias globais. Cuidado, cuidado, o meu pelo é muito delicado. Cúmbia é a música mais ouvida na América Latina, do México à Patagônia, com exceção do Brasil. O Brasil é o único país que fica meio de fora da festa da cúmbia. Para quem nunca viu, a cúmbia é algo muito tradicional, né? Então, os penteados muito antigos, roupas muito tradicionais, pessoas com coletes. Então, geralmente, a cúmbia é algo antigo, vamos dizer assim. Só que, em Buenos Aires, a cúmbia teve uma mutação e ela se transformou videira, justamente porque essa mutação ocorreu nas chamadas Vidias Misérias, que são as favelas de Buenos Aires. Então daí surgiu a cúmbia videira. E o que os cumbieiros vidieiros fizeram? Eles tiraram aquele aspecto tradicional da cúmbia e misturaram a cúmbia com hip hop, trouxeram instrumentos eletrônicos e fizeram uma coisa totalmente urbana. E a principal forma de divulgação da cúmbia videira hoje é o celular. A cúmbia videira circula por Bluetooth de celular. Então o Bluetooth se tornou a principal forma de divulgação da cúmbia videira. Uma das entrevistas que a gente fez foi com esse sujeito chamado El Cave. El Cave é um diminutivo para El Cavernícola, que significa o homem das cavernas, em espanhol. Só que de homem das cavernas ele não tem nada, ele é até bem esperto. E nessa entrevista ele dizia o seguinte, que ele está à procura de uma máquina que ele acabou de descobrir para emitir música em Bluetooth. E aí ele quer fazer o seguinte, ele fala, aí abre aspas, uma coisa é fazer o download da música. Isso é legal e tal, mas tem coisas mais interessantes. Outra é gritar no baile, galera, liga o celular. E todos os telefones ligados com Bluetooth e a máquina manda o sinal com todas as nossas músicas para eles. Então, essa hoje é a forma pela qual a música cúmbia videira circula nas periferias de Buenos Aires. O curioso é que a indústria tradicional, que é a nossa indústria musical, ainda não oferece música por Bluetooth, enquanto a indústria periférica já faz isso há algum tempo. Então, o que é interessante é que a inovação chegou primeiro na periferia e só depois, quem sabe um dia, espero que não demore mais que 10 anos, né, porque demorou quase 10 anos para começar a vender música digital, quem sabe alguém comece a oferecer música também por Bluetooth. Então, é algo realmente muito interessante para ver como essa apropriação por um país periférico criou um modelo de negócio totalmente diferente. As novas ferramentas digitais e a interatividade da internet produzem um ambiente que estimula a criação coletiva, como acontece com o projeto Twitter Book, que pretende produzir um livro escrito a muitas mãos através do Twitter. Cada participante contribui com um post de 140 caracteres, dando sequência à história que já foi postada anteriormente. O fácil acesso a arquivos de música e imagem também estimula a cultura do remix, onde trechos de músicas que já existem são mixados para produzir uma nova obra. O documentário Hip, um manifesto do remix, discute a questão dos direitos autorais diante da cultura atual de compartilhamento de informação e criação colaborativa.
Today we're going to create a mashup, a fun and adventurous way to make something fresh out of something stale. Corporations are completely taking over our culture and telling us that we can only consume it. And we're saying no. We're saying we want to actually create with it, respond. Part of what we're trying to do here is make people understand that what they're doing is illegal. O compartilhamento é a própria natureza da criação. Creative Commons, ele é um sistema de licenças que permite a qualquer criador de obras intelectuais dizer que ele não se importa com o uso daquelas obras. Então, por exemplo, eu posso tirar uma foto com a minha câmera digital, colocar no Flickr e dizer: essa foto está em Creative Commons. Eu não me importo que as pessoas distribuam, não me importa que as pessoas remixem, não me importa que as pessoas utilizem essa obra, porque eu estou dando autorização prévia para aquele uso. Crédito nas licenças Creative Commons sempre é obrigatório. Então, toda vez que alguém licencia com Creative Commons, é obrigatório dar o crédito para o autor original. Então, no mundo inteiro, são 300 milhões ou mais de obras licenciadas através dessas licenças. E elas são fundamentais para a ideia de cultura colaborativa. Por exemplo, a Wikipedia. Acredito que todo mundo conhece a Wikipedia, a enciclopédia colaborativa online. A Wikipedia usa o Creative Commons, porque se não usasse, seria impossível a Wikipedia existir. Imagina se você tivesse que pedir autorização para cada autor que escreveu antes para poder modificar a obra lá na Wikipedia. A Wikipedia seria impossível de existir. Então, como ela é licenciada em Creative Commons, todo mundo que contribui, de antemão, permite que outras pessoas possam ir lá remixar, alterar os artigos, o que permite que a Wikipedia, inclusive, exista. Outros exemplos de sites que usam Creative Commons, o Flickr, né, que é o site de fotos, que eu acho que bastante gente já conhece aqui no Brasil. A Casa Branca, nos Estados Unidos, usa Creative Commons. Todos os sites lá da Casa Branca estão licenciados em Creative Commons. É uma grande montadora de veículos aqui no Brasil, está desenvolvendo um carro em Creative Commons. Então é um carro que está sendo totalmente desenhado através de um processo colaborativo, e o resultado desse processo será veiculado também em Creative Commons. Então talvez seja o primeiro carro Creative Commons do mundo, e é uma montadora brasileira que está fazendo isso. O blog do Planalto, né, usa o Creative Commons, até muito interessante isso. E artistas como, por exemplo, Radiohead usaram já Creative Commons em concursos de vídeos, por exemplo, da banda. O Snoop Dogg, também um grande artista de hip hop, usa. E bandas como Nine Inch Nails, que é uma banda também muito famosa nos Estados Unidos, que lançou seus últimos discos todos em Creative Commons. E o que é interessante é que, apesar de estar disponível em Creative Commons, livre para download, foi o álbum mais vendido de 2008, por exemplo, em sites como a Amazon, e é o álbum número 1 de vendas, apesar de estar disponível livremente em Creative Commons. Então é interessante porque é uma ferramenta que permite a experimentação, desenvolver novos modelos de negócio, conjugando essa possibilidade de abertura da informação e acesso com a possibilidade também de remuneração pelo trabalho do artista que criou aquela obra. De novo, eu fico com uma... Eu vou chamar carinhosamente de uma indignação, tá? Mas eu fico muito chateado de perceber o quanto que o Brasil é esse país exuberante. Nós estamos aqui num café filosófico delicioso que está sendo acompanhado pela web, pela televisão, enfim, as pessoas muito interessadas, apesar de parece que a gente vive com o freio de mão puxado no que se refere, entre outras coisas, à liberdade de expressão e ao uso. Parece que tudo é feito para ficar mais difícil da gente usar. E o que mais me aterrorizou quando você falou foi em relação à educação. Você tem toda a razão. Para a educação brasileira, a gente tem um problema, porque a educação hoje ela é multimídia. O cara que vai na Lan House, que acessa computador e chega na escola, ele tem a tendência a achar aquilo tudo uma chatice, porque a quantidade de informação que ele lida na escola é uma quantidade de informação pequena. E aí o professor que tenta ser mais multimídia
colocar músicas, etc., pode esbarrar em problemas de direito autoral. Então, é muito interessante porque essa lei brasileira, que foi feita em 1998, foi feita numa época onde havia uma tendência maximalista, até por pressões internacionais sobre o Brasil, de fazer com que a nossa lei fosse muito rígida. E isso é preocupante porque a gente está numa situação em que o conhecimento, ele não é mais só escrito, não é só texto. Em texto, eu tenho o direito de citar outras pessoas. Eu posso pegar um trecho de uma obra que veio antes de mim, citar aquela obra, dou crédito para a pessoa, e é assim que o conhecimento se propaga. Só que hoje, esse direito de citação não é válido para filme, para música, para conteúdos audiovisuais, para foto. Então eu posso continuar citando texto, mas se eu começar a usar esse direito de citação para música, filme, foto, que é o futuro da produção do conhecimento, eu vou esbarrar na lei brasileira. Então hoje existe um esforço do Ministério da Cultura em prol da reforma da Lei de Direitos Autorais. Ele está esbarrando em uma resistência imensa, especialmente das sociedades arrecadadoras de direitos musicais, o ECAD, e é uma batalha que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Ao ver essas restrições da lei brasileira, fica muito claro o quanto ela está distante da realidade e, mais importante, o quanto ninguém respeita, porque, na verdade, os professores e as pessoas no Brasil inteiro, elas continuam vivendo no mundo real e não nesse mundo ideal da lei. Então, os professores usam filme em casa, usam filme em sala de aula, a pessoa transfere música do CD para o iPod. Então, há inúmeras violações da lei. Eu vejo isso como algo muito preocupante, porque isso ensina para uma geração inteira o desrespeito à lei. Então eu acho que quando a realidade mudou e mudou de forma que é impossível voltar atrás, a gente tem que mudar a lei, porque senão a gente vai crescer com essa impressão de que a lei é uma brincadeira, de que a lei é uma fantasia e que aquele é um mundo ideal em que, enquanto a gente está aqui, a gente não precisa seguir o que está na lei. Você falou que é muito importante a amálgama brasileira, né? Toda essa miscigenação cultural, e atualmente a gente está vivendo isso muito bem na internet. Qualquer um pode produzir cultura. Só que a produção de cultura não necessita de um critério mais... Não precisa de um norte mais fixo no meio de todo esse caos? Eu acho que, por exemplo, você pega as músicas de Assis Valente, Dorival Caymmi, Noel Rosa, Wilson Batista, e eu vou citar do Irã Barbosa e tudo, todas elas têm um sentido humano muito claro, não é? Hoje em dia, por causa da sensação de atomização e do ruído, aquela coisa do barulho. Então, Gaston Bachelard, que é um grande fenomenólogo, a Poética do Espaço, eu recomendo essa leitura, é muito bom. Ele morava num apartamento em frente de um parque em Paris. Tinha britadeira que não deixava ele dormir. Aí eu falei assim, não, eu vou imaginar que é um pica-pau. Aí ele conseguiu dormir. Então, transformar aquele ruído desagradável numa coisa harmoniosa. E muito do barulho que a gente vê, automóvel, buzina, pregação, influenciou a música também. Então ela quer também fazer barulho. A internet tem ajudado a inventar novas formas de produzir música. Por exemplo, um coral virtual pode ser formado por pessoas de diversos países. Well, what can I do? It could play that 16th note groove. Ou ainda a música pode ser composta como um quebra-cabeça, montada a partir de trechos musicais de vários artistas, como fez o projeto Through You, um experimento colaborativo onde obras audiovisuais foram criadas a partir da recombinação de vídeos postados no YouTube por músicos desconhecidos.
Claro que a tecnologia traz muita praticidade para a nossa vida. Claro que nos acostumamos ao conforto de ter toda a informação ao nosso alcance na internet. E claro que pode ser divertido a vida e as relações que construímos no mundo virtual. E claro que muitas vezes temos a impressão que estamos exagerando, que estamos trocando o mundo real para viver no mundo virtual. O fato é que é complicado entender esse tempo que a gente vive. Somos a geração que testemunha a migração do mundo analógico para o digital. A revolução tecnológica acontece agora. É difícil a um só tempo viver e entender as transformações do nosso tempo. Se antes uma de nossas principais inquietações era descobrir o sentido da vida, hoje nos preocupamos também com o sentido da nossa existência no mundo virtual. Computador não traz felicidade para ninguém. Olha só que objeto ridículo, né? Não tem, o computador não é sexy, não é, entendeu? Então, pode esquecer, a felicidade do homem, ainda bem, ela está bem longe das ferramentas, né? Eu acredito que não só agora na era que a gente vive, mas em outras eras, a gente tem uma tentação de vincular a nossa vida em torno das ferramentas que nos cercam, né? Aposto que muita gente já atribuiu a sua felicidade, por exemplo, a um cavalo, ou uma enxada, entendeu? Ou um relógio, né? Quanta gente não perde a vida por um relógio? Já pensou nisso? Ou uma Ferrari, né? Ou seja, a gente tem essa mania de misturar, de achar que a felicidade está fora da gente, em ferramentas, em coisas, né? Então, o computador não resolve a vida de ninguém. Agora, ele é uma ferramenta que pode te ajudar a descobrir coisas. Assim como, por exemplo, a caneta Bic é uma ferramenta que pode te ajudar a descobrir coisas. A diferença é que o computador é uma ferramenta de comunicação. Se você é um cara tímido, eu acredito que você possa usar o computador, por exemplo, para conhecer pessoas. Eu conheço muitos tímidos que viraram galãs na internet. Que começaram a se expressar bem na internet. Eu não estou falando dos tarados, tá? Eu estou falando de gente que tem capacidade de se expressar, mas é tímida, né? Eu tenho uma seguidora, Camila, do Rio Grande do Sul, que é deficiente visual, ela é cega, ela não enxerga nada. Ela corrige o português do meu blog. Ela tem um software de leitura e ela é a primeira sempre a me avisar nos meus percalços com a língua portuguesa. Eu acho uma oportunidade incrível para uma pessoa que é deficiente visual, o computador. Eu diria que hoje o computador é um elemento fundamental no meu cotidiano, né? Eu estou me formando agora em janeiro em jornalismo e a internet é hoje o meu principal meio de acesso às informações. Eu uso um programa de voz, né, chamado JAWS, que é um software que funciona como um leitor de tela, né? Então, todas as operações que as pessoas que enxergam fazem através do mouse, eu faço no teclado. E quando eu penso assim na transformação que ela trouxe para a minha vida, a primeira palavra que me vem na cabeça é inclusão, né? Eu, por exemplo, fiz e faço diversos amigos através de redes sociais. Amigos queridíssimos para mim, que inclusive já até saíram, né, dos limites do computador. Eu hoje tenho o mundo na ponta dos meus dedos, né? A gente tem que olhar para essas ferramentas com o coração aberto. Elas podem sim causar um transtorno na nossa vida e elas podem também nos abrir para outros horizontes. É o dilema da minha fala aqui hoje. Você pode ir para uma nova renascença ou você pode acelerar em direção ao fim da picada.
Tem algumas coisas nas redes sociais que as pessoas acham que vieram das redes sociais e que modificaram o modo como a gente se comporta. E, de novo, o que a gente faz aqui, a gente acaba fazendo lá, né? Quando você entra no digital, muitas vezes você está num outro contexto e você esquece do que você está aqui. Então, eu costumo brincar que, assim, você pode até continuar naquele contexto, tá tudo bem, tá tudo legal, mas tem uma vida boa, pelo menos, né? Se não, get a life. Arruma uma vida, ou lá ou aqui, que seja legal. Na época do Second Life, tinha gente que realmente se mudou para lá e ficava o tempo todo lá. Isso tem uma crítica muito grande por parte da sociedade. Eventualmente, olha, eu acho que a gente também tem que ter a mente aberta. Não é porque pra gente não é, e a gente gosta de ter a vida aqui, eu gosto muito da minha vida aqui, a minha vida aqui é bastante legal, mas ainda assim, a vida lá pode ser interessante também. Eu não sei quantos de vocês lembram do filme Matrix, o primeiro. Então, no Matrix 1, lembra o traidor da Matriz? Que aí ele vai se reunir com os caras. You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Qual a diferença para o seu cérebro, se ele está comendo no virtual ou se ele está comendo aqui? Para o seu cérebro, nenhuma. Então, quando você vive o ambiente digital, talvez a vida dele fosse melhor mesmo na matriz do que estar do lado de fora e saber a verdade. Então, esses questionamentos, a gente ainda está lidando, não tem as respostas, né? A gente tem as perguntas. E a gente está vendo como que as pessoas se comportam e tentando tirar também os preconceitos que a gente tem. Então, nesses processos das redes sociais, da busca, etc., primeiro, entender que pode ter coisa boa nesse cenário, sim. A gente pode ter uma vida muito legal lá, que tem muito potencial, e ensinar isso para as pessoas. E tentar... a gente não sabe todas as respostas. A gente tem que deixar acontecer e observar. Todo esse conhecimento científico, essas novidades como computador, celular, se isso realmente nos traz só felicidades, se isso não nos torna escravos, se nós somos os senhores da tecnologia ou os escravos da tecnologia. Heidegger, ele disse que no futuro, em breve, em 1952, o mundo, através da cibernética, será um planeta em que todos serão controlados e controladores ao mesmo tempo, essa simultaneidade. E ele disse que ele entregava que a metafísica havia falecido e que tudo seria a resposta da tecnologia e da ciência. Dito e feito. Não é necessário ser profeta para reconhecer que as modernas ciências que estão se instalando serão, em breve, determinadas e dirigidas pela nova ciência básica que se chama cibernética, pois ela é a teoria que permite o controle de todo o planejamento possível e de toda a organização do trabalho humano. A cibernética transforma a linguagem num meio de troca de mensagens. As artes tornam-se instrumentos controlados e controladores da informação. A gente vive uma era onde todos os tempos convivem em sinergia, sincronicamente, né? Esse é outro dado do tempo que a gente vive agora. Não é possível mais apagar a memória. O que a gente faz. Você fez uma coisa, dançou, está registrado para sempre. É uma coisa assustadora isso, estou falando sério. Essa é uma consciência que a gente deve ter. Não para ficar com medo, mas para valorizar as coisas que a gente publica. Hoje, você faz um vídeo, você sobe instantaneamente. Numa rede muito maior que a TV Gazeta. Na verdade, numa rede maior que a TV Globo. Que é uma rede chamada internet. Que pega no mundo inteiro. Nós estamos no mundo inteiro agora, né? Tem gente nos vendo em todos os cantos. E às vezes a gente recebe isso de mão beijada.
Então, é sim uma hora de valorizar uma coisa que o senhor Gutenberg inventou na Renascença, chamada publicação. Às vezes a gente não valoriza isso e perde uma chance de contar uma história para muita gente que quer ouvir. Porque o melhor, gente, o melhor de tudo mesmo, é o que continua valendo é uma boa história sendo contada. É isso que a gente quer. A gente quer ser emocionado, a gente quer ser surpreendido, a gente quer aprender uma coisa que a gente nunca ouviu. Essa é a grande beleza da coisa. Com todas essas novidades, com toda essa tecnologia, o que a gente quer mesmo é uma boa história.